Muito bem, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso estudo introdutório de integrais indefinidas. E agora vamos fazer alguns exemplos para fixar bem todo esse processo visto até então. Vamos ao exemplo 2. Encontre as integrais indicadas a seguir. Ou seja, vamos resolver cada uma delas. Então aqui está a letra A, integral de 10x na quarta, menos 6x na menos 3, dx. Começaremos aplicando o princípio da linearidade. Vamos separar as integrais em duas e já colocamos o 10 fora da primeira integral, porque é uma constante. Então, o 10 cai fora, x na quarta, dx, menos o 6 também já caiu fora, x na menos 3, dx. Lembrando que sempre que tiver integral, tem que ter o operador indicando qual a variável de integração. Lembrando as nossas duas regrinhas de integração vistas até agora, vamos resolver essa primeira parte aqui, ó. O 10 fica na frente multiplicando, x na quarta, o 4 está fazendo o papelzinho do A aqui, ó. Então vai somar 1 em cima, vai somar 1 embaixo. Então vai ficar x na quinta e um 5 embaixo. Notem que aqui a gente já está fazendo um pouquinho mais direto, né? Aplicamos aqui a propriedade da linearidade, já separando as constantes. E aqui já não estamos escrevendo mais. 4 mais 1. Já estamos colocando 5 direto, 5 embaixo. Menos 6 multiplicando, ó. Aqui tomar um cuidado, nós vamos somar uma unidade. Então, menos 3 mais 1, menos 2, porque a gente repete embaixo. Como acabei de resolver as duas integrais, constante de integração. Vamos ajeitar um pouco a expressão. 10 dividido por 5, 2. Menos 6 dividido por menos 2, 3. X a menos 2 mais c. Aí está, esta integral está resolvida. Só que nós podemos fazer o seguinte. Quando a gente tem uma expressão como essa, né, ficar colocando sinal de igual, tem que tomar um cuidado para deixar, respeitar aqui todo o procedimento matemático. Se a gente quiser escrever isso numa outra linha, em outro lugar, a gente pode pegar essa integral que está aqui, ó, que eu estou destacando, e chamar ela de i. E aí escrever em algum outro lugar, ó, i é igual a 2x na quinta, 3 dividido por x quadrado mais c. Notem que eu também aproveitei aqui, ó, e coloquei o x na menos 2 para baixo. Aí o expoente trocou de sinal. É uma opção, se deixasse assim, está tudo certo. Mas já que eu estou escrevendo aqui, coloquei na forma fracionária. Porque às vezes essa integral aqui, ó, ela é um pouco grande ou não tem espaço, você pode indicá-la de i e escrever, ó, a integral é isso aqui, para facilitar, tá? É uma opção. Porque é legal manter, pessoal, o sinal de igual, porque isso aqui é uma equação. Se a gente escrever só a resposta em sinal de igual, perde um pouco assim do rigor matemático. Beleza? Vamos para o exemplo B. Integral de 14π na x dx. Aquele pontinho da multiplicação não precisa estar ali, né, mas foi só para destacar. Por quê? Porque o π é uma constante, é um número, então ele também pode sair da integral. Então, já vamos aplicar aqui o conceito da linearidade. 14π já caiu fora, ficou integral de e na x. Dx. Epa, mas essa função e na x ainda não aparece na nossa tabelinha. A nossa tabelinha, por enquanto, de integrais só tem duas regras. Então, como é que a gente vai resolver isso aqui? Espera um pouco. Nós não estamos considerando que a integração é o processo inverso da derivação? E a derivada de e na x é uma derivada muito clássica, porque é a única derivada que é igual a ela mesma. A derivada de e na x é e na x. Então, consequentemente, a integral de e na x também é e na x, não esquecendo da constante de integração. Aí está. Fizemos uma integral sem mesmo consultar a tabela, porque a gente sabe o resultado baseado no conceito que a gente está vendo e pela derivada de e na x. Esse pontinho aqui também poderia ser suprimido. Tá? Foi deixado só para destacar que a integral de e na x é e na x. Lembrando que tem a constante de integração. Porque a gente não conhece a função original, né?
Então essa constante de integração pode ser qualquer valor. Vamos para um outro exemplo. Notem que agora a variável de integração não é mais x, é θ. Cosseno de θ mais 9 θ elevado a meio. Vamos nessa, aplicando a linearidade. Integral da primeira parte, cosseno de θ dθ, aqui está. Mais o 9 já foi tirado da integral, θ elevado a meio dθ. Muito bem, temos aqui uma outra função que ainda não aparece na nossa tabela. Mas espera aí, integral de cosseno. Qual é a derivada que tem como resultado cosseno? Ora, a derivada é seno, então eu consigo fazer essa integral diretamente. Seno de θ, porque a variável aqui é θ. Beleza, mais 9, e agora aqui, ó, θ elevado a meio. A diferença é que na nossa tabela é x, a variável mudou de x para θ. Então, o meio vai ter somado 1 no seu expoente. Somado 1, repete embaixo. Mais a constante de integração, porque as duas integrais foram resolvidas. O seno de θ permanece, o 9 está aqui, meio mais 1, 3 meios, meio mais 1, 3 meios. É sempre igual em cima e embaixo, né? Resolveu um, repete o outro. Mais a constante de integração. Continuando aqui, ó. Vamos lá. O 3 meios que está embaixo inverte a fração multiplicando em cima, então fica 2 terços, está aqui, ó. E o resto está tudo igual, não mexi em nada. 9 vezes 2, 18, 18 dividido por 3, temos o 6. O resto não foi mexido nada, a não ser aqui, né? Transformei o expoente fracionário em radical, até poderia deixar assim, 3 meios, não seria de todo mal, mas aproveitando o ensejo, a gente já relembra algumas propriedades. O 2 de baixo vai para cima, raiz quadrada, e o de cima, o 3, vai para baixo, θ ao cubo. Isso aqui ainda tem um outro jeitinho de escrever. O θ ao cubo é θ ao quadrado vezes θ, o quadrado cai fora da raiz, então fica 6 θ raiz de θ mais a constante de integração. Tá? Mas ela poderia ficar nesse formato, simplificando aqui até o θ elevado a 3 meios. Tá? Uma questão de estética e depende de cada caso. Mas aqui está bem legal. Essa é o resultado dessa integral que foi dada aqui. Notem que agora a variável de integração não foi x, foi θ. Muito bem, mais um exemplo, letra D. Integral de a ao cubo menos 7k dividido por a. E a variável é dA. Muito bem. Só que essa função que está aparecendo aqui, ó, ela não se parece em nada com as duas únicas regrinhas que a gente tem aqui. Então a gente vai ter que tentar separar para ficar termos simplificados, né? Sem a fração aqui. Opa, então vamos lá. O que a gente pode fazer? A gente pode dividir esse A aqui para as duas partes, que é o que está escrito aqui. O A está dividindo todo mundo, então o A divide esse, o A divide aquele. Por que eu fiz isso? Porque a gente consegue enxergar que o A pode ser simplificado. Então vejam só, A ao cubo dividido por A ao quadrado. Esse A com esse A simplifica, fica somente 7k. Beleza, aplicando agora o princípio da linearidade. Integral de A ao quadrado dA. Lembre-se que você vai distribuir o operador para ele também. Aqui já não precisa mais o parênteses, né, porque está multiplicando. Né? A gente costuma colocar o parênteses quando o termo tem soma ou subtração. Ou se você achar conveniente, para ficar bem destacado. Aqui já não precisa, mas se você quiser, tá ok. Menos 7k dA. Menos 7k dA. Beleza, vamos resolver então. Daqui para cá fizemos apenas uma coisa. Essa integral da frente não mudou. Aqui nós tiramos o 7k. Porque, embora o k não foi definido aqui, e não importa se o k, nesse caso, é uma constante ou uma variável, como a integral tem o operador dA, a variável de integração é a. Tudo que não for a é constante, mesmo que esse k seja uma variável na função, uma função definida por duas variáveis. Então, ele pode sair junto com 7. Beleza? Porque ele é uma constante. Porque só vai ser considerável, só vai ser considerado nessa nossa resolução variável o a, porque está aqui, ó, no operador. Beleza? Voltamos aqui. Agora sim,
A ao quadrado, ó, A ao quadrado, soma 1 no expoente, repete embaixo, fica A ao cubo sobre 3, menos 7k, integral de dA, integral de dx. Se integral de dx é x, integral de dA é A. Coloquei um pontinho aqui para destacar o A. Mais a constante de integração, porque daqui para cá a gente resolveu as integrais. Finalmente, vou colocar um terço em destaque aqui, tá? É uma opção, pode ser assim, tanto faz. Menos 7, vou tirar o pontinho porque a gente já destacou o A que apareceu daqui, né? Integral de dA, A, pode ver lá em cima, integral de dxx, integral de dmm, e a constante de integração. Muito bem. Com esses exemplos, eu acho que a gente já consegue consolidar, né, o procedimento básico de uma integral, considerando essas duas regrinhas básicas de integração, e ainda aqui, ó, já lançando mão, né, de observar algumas regrinhas que a gente conhece através da derivada. No caso, e na x e no caso do cosseno que virou seno. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha agora, pessoal, de uma outra maneira para o operador diferencial. Tá? Vamos considerar a seguinte situação. Está aqui uma funçãozinha y, uma funçãozinha de quarto grau tradicional. A derivada dela vai ser como? A gente pode chamar de y', mas também pode chamar de dy dx, porque eu estou derivando a função y em relação à variável x. Essa aqui é a notação de Leibniz, e ela indica qual a variável que está sendo considerada. No nosso estudo até aqui, as funções costumam ter só uma variável, então essa simbologia aqui é apenas uma questão estética, né? Uma questão de indicar a variável que está sendo integrada, e algumas outras particularidades que ela se torna interessante. Mas em situações futuras que a gente terá várias variáveis, aí essa notação se torna especialmente importante. Mas ok, voltamos aqui. Eu fiz a derivada da função y em relação a x. Na verdade, pessoal, eu derivei esse lado e derivei esse, porque a derivação é uma operação. Então, se tu considerar isso aqui, ó, no último caso é uma equação, tem o sinal de igual. Então, eu derivei esse lado e esse cara ficou esse, eu derivei esse lado e esse cara ficou esse. Belezinha? O 4 vem para frente, 3 vezes 4, 12, tira 1 do expoente. O 2 vem para frente, 12, multiplicando por 2, 24, tira 1 do expoente. 5x tira 1 do expoente, 5. Legal? Fizemos essa derivada, tranquilaço. Só que usamos agora a notação de Leibniz. Vejam o seguinte. Se eu derivei os dois lados, para voltar para a função original, né, eu vou fazer o quê? Eu integro a derivada dos dois lados. Então, reescrevendo aqui. Mas para poder fazer isso, vejam só o procedimento que eu vou fazer. Eu vou desmontar esse operador. Certo? O dx está dividindo, eu vou passar para lá multiplicando. E vejam só, ele está multiplicando todo mundo. Por isso que eu coloquei o parênteses. Porque aqui ele está dividindo, ele passa para lá multiplicando todo mundo. E aí, olha só, agora vamos fazer aquilo que eu acabei de comentar. Quando eu derivo os dois lados. Esse lado aqui interfere, que tem a variável x, interfere significativamente, de forma significativa no visual da função, e nesse lado aqui nem tanto. Mas agora vejam só, eu tenho operador desse lado, tenho operador desse lado, né? Até então a gente não tinha feito esse desmonte aqui do operador, e eu vou integrar os dois lados. Vejam só, coloquei o símbolo de integração desse lado e o símbolo de integração desse. E agora sim, vou integrar os dois lados e eu vou voltar aqui para a minha função original. Só que percebam, pessoal, aplicando a nossa tabelinha, integral de dx é x. Esse lado é integral de dy. Integral de dy, y, mais a constante de integração. Aí, ó. Integral de dx, x. Integral de dy, y, mais a constante de integração. Chamei de C1. Nesse lado de cá, eu vou aplicar primeiro a propriedade da linearidade. Já estou fazendo um pouco direto, né? Integral de 12x ao cubo. O 12 já pulou fora, mantive dx. Lembra que está multiplicando? Agora a gente entende porque lá antes eu havia comentado com vocês que o dx estava multiplicando todo mundo. Agora faz sentido, né? Porque ele veio daqui de baixo. Ó. Certo?
Integral de menos 24x, o 24 já pulou fora, o x permaneceu aqui, o dx multiplicando. Integral de 5dx, o 5 já pulou fora. Muito bem. Agora, vamos resolver as integrais desse lado. Do lado de cá, a integral estava em relação a y. Do lado de cá, todas as integrais estão em relação a x. Eu estou vendo pelo operador aqui, ó. Então aqui ok, não mudou nada. X ao cubo, soma 1, x na quarta, coloca embaixo. X, soma 1, x ao quadrado, coloca embaixo. O 5 está ali. Integral de dx, olha lá, ó, integral de dx. X, de onde veio o 5? Ele já estava ali na frente. Pessoal, aqui eu posso até extrapolar, né? Forçar aqui um pouco e dizer que esse 1 que está aqui, ó, aqui tem um 1. Eu poderia dizer que ele é o quê? X na zero, porque x elevado a zero é 1. Então, se for x na zero, eu somo 1 no expoente, fica x na 1. Olha só. E aí, na verdade, eu estaria usando essa regra aqui. X na zero, fica 0 mais 1, 0 mais 1. Tá? Então, na verdade, eu considero essa expressão aqui uma simplificação dessa, por causa do x na zero. Beleza? Então também funciona se você quiser interpretar desse jeito. Constante de integração 2 por quê? Porque acabei de resolver esse grupinho aqui de integrais. Beleza, a gente quer voltar para a função original y. Deixa o y desse lado. Passa a constante para lá, então fica C2 menos C1. 12 dividido por 4, 3. 24 por 2, 12. Só organizei. E agora o que eu vou fazer? As duas constantes são dois números. Quando eu subtrair, eu tenho um outro número. O sinal de mais não quer dizer que essa constante é positiva. Tá? Porque a adição aqui é operação padrão. Eu não sei se ela é positiva ou negativa. Tá? Então a subtração dessas duas aqui pode ser qualquer coisa, inclusive negativo, inclusive zero. Que é o caso em particular aqui. A gente não está resolvendo nenhum problema. Estamos aqui discutindo a questão do operador. E a gente sabe que é zero por quê? Porque eu estou vendo lá em cima. Ó. Certo? Mas eu só sei que é zero porque eu parti do original. Ok? Como nesse caso particular é zero, o objetivo aqui é discutir outra situação. Então vamos voltar para o original. Está aí y, 3x na quarta, menos 2x ao quadrado, mais 5x. Mas eu só sei que esse aqui é zero porque eu estou vendo ela lá. Porque se eu partisse dessa situação aqui, ó, né, eu não saberia que não tem termo nenhum aqui. Porque se eu tivesse uma constante aqui atrás, ó, ela teria sido derivada, daria zero, já não apareceria aqui embaixo. Tá? Ela não ia aparecer aqui, também não ia aparecer aqui. Nesse caso não aparece porque é zero mesmo. Legal? Então o objetivo disso aqui, pessoal, é vocês dar uma olhadinha e entender porque o operador é dx e de onde que ele veio. Tá? Ele veio aqui da derivada, só que a gente acaba às vezes fazendo no lugar de y, e quando a gente apresenta a integral, a gente nem usa esse lado aqui, ó. A gente tem a função direta desse lado. E aí de onde veio o operador? O operador veio desse processo aqui. Tá? Que eu acho bastante simpático entender porque o operador é assim e por que ele está multiplicando. Legal? A gente vai aplicar esse tipo de situação mais adiante, né, no decorrer do nosso estudo de cálculo. Mas aqui está já para a gente poder entender bem por que aparece o dx, por que essa simbologia é como é. E eu acho isso bem legal porque ajuda a entender melhor o conteúdo e aí você consegue trabalhar melhor as operações e entender bem o que está acontecendo. Essa é a ideia. Beleza. O assunto dessa aula é a integral indefinida. Mas por que ela tem esse nome, indefinida? Porque a gente tem a integral definida. Então vejam só. Aqui a simbologia da integral definida. Vamos ver o que significa cada um deles. Esse aí é o símbolo ou sinal da integral definida. Por que ela tem esse nome definida? Porque ela tem definida os limites. O limite inferior de integração, que é o que fica embaixo, e o limite superior de integração, que é aquele que fica em cima. Na verdade, pessoal, a integral definida é só isso que está aqui, ó. Diferentemente da integral indefinida que a gente estudou, são só os limites aqui. Esses limites definem um campo de aplicação da integral. E o que a gente estava fazendo até então não tem essa definição, por isso indefinida. Mas a integral indefinida, que é o tema dessa aula, a gente acaba nem falando, a gente fala simplesmente integral. Porque quando for esse caso aqui, você vai dizer integral definida de A até B, certo? Ou integral f de x dx de A até B. Então aí você vai definir a aplicação dela.
E o processo de resolução dessa integral definida passa pelo processo que a gente aprendeu de antiderivada, tá aqui a função, ó. Só que aí a gente vai aplicar nessa função os limites a, b, e aí a gente vai aplicar primeiro b aqui, depois a. Todo esse processo aqui é conhecido como teorema fundamental do cálculo, que é um assunto para mais adiante. E esse teorema fundamental do cálculo e a integral definida em si, ou o processo de integração definida, tem uma vasta gama de aplicações, que faz parte do nosso estudo. Apenas para a gente ilustrar essa situação aqui, para não ficar isso aqui assim desconectado de alguma aplicação, veja só. Vou pegar a aplicação mais básica e a mais tradicional que a gente vai ver para uma integral definida. Se nós tivermos uma função f de x, né, e a gente integrar no intervalo de a até b, o resultado que a gente vai encontrar da integral definida é a área correspondente entre a curva e o eixo x delimitada pelo intervalo de a até b, que é o que está escrito aqui, certo? Então, a integral da função f de x, olha lá, colocando lá, de a até b, resulta num valor numérico que é igual à área dessa figura aqui, entre o eixo x e os limites e a função em questão. Certo? Não se preocupe com os detalhes, isso aqui é só para a gente fazer um contraponto com a integral indefinida. Seguiremos o nosso estudo da integral indefinida para entender todo o processo de resolução. A gente viu só para 2 ou 3 tipos de funções, a gente vai abrir esse processo, mas gostaria de deixar aqui o processo ou né, um contato básico com a integral definida, só para a gente fazer esse paralelo. Legal? Muito bem, pessoal. Dê uma revisada nessa parte. Dê uma olhadinha também nos exercícios. Faça tudo o que for necessário. Anote as suas dúvidas. Reveja essa aula se for necessário. Não deixe nenhum exercício para trás. Bom estudo. E a gente se vê em breve. Valeu!